Ela estava falida, completamente falida. 3 cartões de crédito com dívidas altíssimas, conta bancária no vermelho e aquela sensação sufocante de que não havia mais saída. Mas em 17 meses exatos, ela estava segurando um cheque de R$ 1.200.000. Você já sentiu que o universo conspirava contra sua conta bancária, que por mais que trabalhasse, economizasse, planejasse, o dinheiro simplesmente evaporava das suas mãos como água? Eu sei como é essa angústia, essa sensação de estar sempre correndo atrás, sempre devendo, sempre um passo atrás da vida que você realmente merece viver. Mas o que aconteceu com Marina Santana, empresária de São Paulo, vai fazer você questionar tudo o que pensa sobre dinheiro. Porque ela não usou planilhas, não fez cursos de investimento, não mudou de emprego. Ela descobriu uma técnica específica, desenvolvida por uma mulher que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que transformou a vida de milhares de pessoas há mais de 100 anos. Florence Scovel Shinn. E antes que você pense que isso é mais uma história de manifestação da abundância requentada, pare. Respire fundo, porque o que vou te revelar não tem nada a ver com pensamento positivo superficial ou visualização bobinha. Isso é diferente. Isso é científico. Isso é comprovado. Marina descobriu essa técnica numa quinta-feira de março. Estava no escritório, olhando para uma pilha de boletos que não conseguia pagar, quando recebeu uma mensagem de uma amiga. Você precisa ler isso, dizia a mensagem, com um link para um livro antigo, de 1925. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, de Florence Scovel Shinn. Marina quase deletou a mensagem. Mais um livro de desenvolvimento pessoal, pensou. Mais promessas vazias. Mas algo a fez clicar. Talvez o desespero. Talvez a intuição. Talvez aquela voz sussurrada que aparece quando estamos no fundo do poço. E na página 47 daquele livro, Marina encontrou a chave. A técnica que Florence chamava de a palavra que abre todas as portas. Não era afirmação. Não era gratidão. Não era nenhuma dessas técnicas que você já tentou e que não funcionaram. Era algo completamente diferente. Algo que mexe com uma parte do seu cérebro que você nem sabia que existia. Marina testou na primeira semana. Um contrato inesperado de R$ 15.000 apareceu do nada. Coincidência? Foi o que ela pensou. Testou na segunda semana. Um cliente antigo pagou uma dívida que ela já havia dado como inadimplente. R$ 28.000. Na terceira semana, ela parou de chamar de coincidência. Porque os números não mentem. E quando você aplica essa técnica específica da forma exata que Florence ensinou, as coisas começam a se mover. O dinheiro começa a fluir de direções que você nem imaginava. Mas aqui está o que quase ninguém te conta sobre Florence Scovel Shinn. Ela não era uma mestre espiritual comum. Ela era uma mulher prática, que viveu em Nova York no início do século XX, numa época em que mulheres mal podiam ter conta no banco. E mesmo assim, ela desvendou segredos sobre dinheiro e abundância que fazem os maiores especialistas financeiros de hoje parecerem amadores. A técnica dela é tão específica, tão precisa, que quando você a aplica corretamente, é como se uma frequência invisível fosse ligada dentro de você. Uma frequência que atrai exatamente o que você precisa. Quando você precisa, da forma que você precisa. Marina me contou que no terceiro mês, ela já havia quitado os cartões. No sexto mês, estava com reserva de emergência. No nono mês, comprando um apartamento à vista. E no 17º mês, o cheque de R$ 1.200.000. Resultado de um projeto que apareceu na vida dela, como se alguém tivesse escrito seu nome no universo e colocado um endereço de entrega. Mas antes de eu te revelar exatamente qual é essa técnica, você precisa entender uma coisa sobre Florence Scovel Shinn, que vai mudar completamente sua perspectiva sobre dinheiro.
Florence descobriu que existe uma linguagem específica que o universo entende. Uma forma específica de se comunicar que faz as coisas materializarem fisicamente na sua realidade. Não é português, não é inglês, não é nenhuma língua humana. É a linguagem da fé inabalável. E quando você domina essa linguagem, quando você fala fluentemente com o universo nessa frequência específica, as portas se abrem. Todas as portas. Marina me disse que foi como se ela tivesse passado a vida inteira batendo na porta, implorando para entrar, e de repente descobrisse que a chave estava na sua mão o tempo todo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas que leem Florence Scovel Shinn leem errado. Elas focam nas partes óbvias, nas afirmações bonitas, nas histórias inspiradoras, e perdem completamente a técnica real, o método específico, a fórmula exata que faz tudo funcionar. É como ter a receita de um bolo e ignorar os ingredientes secretos que fazem toda a diferença. Marina quase cometeu esse erro. Quase passou batido pela técnica verdadeira. Até que numa sexta-feira, relendo o capítulo 5 pela terceira vez, ela viu. Ali, escondida entre duas histórias, estava a chave de ouro. A técnica que Florence usou para transformar a vida de centenas de pessoas nos anos 20. A mesma técnica que Marina aplicou para materializar R$1.200.000. E é exatamente isso que vou te ensinar agora. Mas primeiro, você precisa entender por que essa técnica é tão poderosa. Por que ela funciona quando tudo mais falha. Florence descobriu que o universo opera por padrões específicos. Como um código, como um plano divino. E quando você alinha sua mente, suas palavras e suas ações com esses padrões específicos, você literalmente programa a realidade para trazer o que você deseja. Não é mágica, é física quântica aplicada, é neurociência avançada, disfarçada de espiritualidade. É a ponte entre o que você quer e o que você recebe. Marina me contou que nos primeiros dias aplicando a técnica, ela sentia uma sensação estranha. Como se algo dentro dela tivesse sido ativado depois de anos dormindo. Como se uma receptividade espiritual começasse a captar sinais que sempre estiveram no ar, mas que ela nunca soube como sintonizar. E então, as sincronicidades começaram. Primeiro, pequenas. Um desconto inesperado aqui. Um pagamento adiantado ali. Uma oportunidade que aparecia do nada. Depois, maiores. Contratos chegando sem ela procurar. Clientes pagando mais do que ela havia pedido. Dinheiro vindo de fontes que ela nem lembrava que existiam. E por fim, a grande materialização. O projeto dos sonhos. O contrato que mudou tudo. R$1.200.000. Mas aqui está o que mais me impressiona na história de Marina. Não é o valor, é a velocidade. 17 meses. De falida a milionária em 17 meses. Usando uma técnica de 1925. Isso te faz pensar, não é? Quantos segredos poderosos estão escondidos em livros antigos, que todo mundo ignora porque prefere as novidades da moda. Quantas chaves de ouro estão cobertas de poeira nas bibliotecas, esperando alguém com coragem suficiente para experimentar? Florence Scovel Shinn morreu em 1940, mas suas técnicas continuam funcionando, continuam transformando vidas, continuam materializando sonhos, porque ela não descobriu uma tendência, ela descobriu uma lei universal que funciona independente da época, do país, da situação econômica. Uma lei que funcionou com Marina, que está funcionando com centenas de outras pessoas neste exato momento e que vai funcionar com você, se você aplicar exatamente como vou te ensinar. A técnica específica que Florence chamava de a palavra que abre todas as portas tem 3 componentes precisos, 3 passos que devem ser seguidos numa ordem específica, com uma frequência específica, usando palavras específicas. Pule um passo, mude a ordem, use palavras diferentes, e não funciona. É como uma receita química.
Todos os elementos precisam estar lá, nas proporções certas, na temperatura certa. Marina aprendeu isso da forma difícil. Nas primeiras tentativas, ela improvisou, adaptou, tentou melhorar a técnica. Resultado? Nada. Foi só quando ela seguiu exatamente as instruções de Florence, palavra por palavra, passo a passo, que as coisas começaram a acontecer. E quando começaram, foi como uma avalanche de abundância. O primeiro componente da técnica é o que Florence chamava de o reconhecimento da fonte infinita. Não é gratidão, não é fé cega. É o reconhecimento científico de uma verdade matemática. O universo é abundante por natureza. Escassez não é uma lei natural, é uma construção mental. Florence entendeu isso décadas antes dos físicos quânticos provarem que vivemos num universo de possibilidades infinitas. Marina me disse que quando ela realmente compreendeu isso, quando parou de acreditar na escassez e começou a reconhecer a abundância natural, foi como se uma porta gigante se abrisse na sua mente. De repente, ela conseguia enxergar oportunidades que estavam sempre lá, mas que antes eram invisíveis para ela. Como se alguém tivesse acendido as luzes numa sala escura e ela descobrisse que estava cercada de tesouros o tempo todo. O segundo componente é a declaração específica de intenção. Aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas fazem pedidos genéricos ao universo. Quero mais dinheiro. Quero abundância. Quero prosperar. Florence descobriu que o universo não trabalha com generalidades. Ele trabalha com especificidades. Marina queria exatamente R$1.200.000 para quitar suas dívidas, comprar um apartamento e ter reserva para investir no negócio. Específico, detalhado, cristalino. E o universo entregou exatamente isso. Exatamente R$1.200.000. O terceiro componente é o mais poderoso. É o que Florence chamava de a ação da certeza absoluta. Não é esperar que as coisas aconteçam. É agir como se já tivessem acontecido. Marina começou a se comportar como uma pessoa que já tinha R$1.200.000. Não gastando dinheiro que não tinha, mas tomando decisões, fazendo escolhas, criando planos como alguém que sabia que o dinheiro estava chegando, e essa certeza absoluta, essa convicção inabalável. É como um ímã para essa abundância. O universo sente sua certeza e responde na mesma frequência. Quando Marina combinou esses três componentes exatamente como Florence ensinou, quando ela aplicou a técnica completa, na ordem certa, com a frequência certa, a vida dela mudou. Em 17 meses, de falida a milionária, usando uma técnica de 100 anos atrás. E agora vou te revelar exatamente como aplicar cada um desses componentes. Como fez Marina, como fez Florence, como fizeram centenas de pessoas ao longo de um século, palavra por palavra, passo a passo, sem segredos, sem omissões. Tudo o que você precisa saber para começar a materializar abundância na sua vida ainda hoje. Porque a técnica de Florence Scovel Shinn não é teoria, é prática. É ação, é resultado. Então vamos começar pelo primeiro componente, o reconhecimento da fonte infinita. Florence descobriu que antes de pedir qualquer coisa ao universo, você precisa reconhecer uma verdade fundamental. Uma verdade que ela expressava com uma frase específica. Uma frase que Marina repetia todos os dias, exatamente como Florence ensinou. Existe uma fonte infinita de suprimento. E essa fonte é a minha fonte agora. Parece simples, não é? Mas escuta com atenção. Cada palavra foi escolhida estrategicamente. Existe. Não acredito que existe. Existe. Ponto final. É um fato, não uma crença. Fonte infinita. Não limitada. Não condicional. Não dependente de economia, política ou circunstâncias. Minha fonte agora. Não no futuro. Não quando merecer. Não quando as condições melhorarem. Agora, Marina me contou que nos primeiros dias,
Ela se sentia estranha repetindo essa frase. Parecia até meio boba, considerando que estava falida. Mas Florence sabia algo que Marina ainda não sabia. Ela sabia que nossa mente subconsciente não distingue entre realidade e repetição consistente. Quando você repete uma verdade específica, com convicção, durante tempo suficiente, sua mente subconsciente começa a aceitar como realidade. E quando sua mente subconsciente aceita algo como realidade, ela reestrutura sua percepção para encontrar evidências dessa realidade. De repente, Marina começou a notar oportunidades que sempre estiveram lá. Começou a ver possibilidades que antes eram invisíveis. Começou a atrair pessoas e situações que confirmavam essa nova verdade. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não pode simplesmente repetir as palavras mecanicamente. Florence descobriu que existe uma frequência específica na qual essa frase precisa ser dita. Uma frequência que ela chamava de o tom da autoridade divina. Não é gritando, não é sussurrando, é falando com a mesma convicção que você usa para dizer seu próprio nome. Marina praticou durante 2 semanas até encontrar esse tom. Até conseguir dizer essas palavras com absoluta certeza, sem um pingo de dúvida na voz. E foi exatamente quando ela encontrou esse tom que o primeiro contrato de R$15 mil apareceu. Agora vamos ao segundo componente. A declaração específica de intenção. Aqui é onde Florence separou os amadores dos profissionais. Onde ela revelou o segredo que faz toda a diferença entre querer e receber. Florence descobriu que o universo é como um sistema de GPS cósmico. Ele pode te levar a qualquer lugar, mas precisa saber exatamente onde você quer chegar. Quero mais dinheiro. Isso é como digitar. Quero ir para um lugar legal, no GPS. Vago demais. O universo não sabe o que fazer com isso. Mas quero receber exatamente R$1.200.000 nos próximos 18 meses para quitar minhas dívidas, comprar meu apartamento próprio e ter reserva para investir no meu negócio. Isso é um endereço específico. Marina escreveu sua declaração numa terça-feira de abril. Palavra por palavra, número por número, prazo por prazo. E aqui está algo que vai te surpreender. Ela não escolheu os valores aleatoriamente. Florence Scovel Shinn ensinou que sua declaração específica precisa ser baseada em 3 critérios exatos. Primeiro, tem que ser algo que você genuinamente deseja, não algo que você acha que deveria desejar. Segundo, tem que ser específico o suficiente para ser mensurável e tangível. Terceiro, tem que ter um prazo definido, mas realista dentro da sua realidade atual. Marina queria exatamente R$1.200.000 porque tinha calculado precisamente 400 mil para quitar dívidas, 500 mil para o apartamento, 300 mil para reserva e investimento. Específico, mensurável, com propósito claro. O prazo de 18 meses? Florence Scovel Shinn ensinou que manifestações financeiras grandes precisam de tempo para se materializar através dos canais naturais do mundo físico. Muito pouco tempo cria ansiedade. Tempo demais cria procrastinação. 18 meses era o prazo perfeito para algo dessa magnitude. E Marina conseguiu, em 17, um mês antes do prazo. Mas vamos ao componente mais poderoso. O terceiro componente. O que Florence Scovel Shinn considerava a alma da técnica toda, a ação da certeza absoluta. Aqui é onde a mágica realmente acontece, onde a técnica deixa de ser palavras e se torna realidade física. Florence Scovel Shinn descobriu que existe uma diferença gigantesca entre esperar que algo aconteça e saber que algo vai acontecer. Esperar é passivo, saber é ativo. Quando você realmente sabe que algo vai acontecer, você age diferente, toma decisões diferentes, faz escolhas diferentes. Marina me contou que na 3ª semana aplicando a técnica, algo mudou na postura dela, na forma como falava com os clientes.
na confiança com que apresentava propostas, como se ela soubesse um segredo que mais ninguém sabia. E sabia mesmo. Florence Scovel Shinn ensinou que quando você tem certeza absoluta sobre seu futuro financeiro, você emite uma frequência específica. Uma frequência que as pessoas sentem, mesmo sem saber explicar o que estão sentindo. Marina começou a receber propostas mais interessantes. Clientes começaram a aceitar valores que antes recusavam. Oportunidades começaram a aparecer de lugares inesperados. Porque a certeza é contagiosa. A confiança é magnética. Mas como desenvolver essa certeza absoluta quando sua conta está no vermelho? Florence Scovel Shinn tinha uma estratégia específica para isso. Uma estratégia que ela chamava de vestir o futuro no presente. Não gastar dinheiro que não tem. Isso seria irresponsabilidade. Mas começar a tomar decisões, fazer planejamentos, criar estruturas mentais como se o dinheiro já estivesse chegando. Marina começou a pesquisar apartamentos. Não para comprar ainda, mas para saber exatamente o que queria quando o dinheiro chegasse. Começou a estudar investimentos. Não para aplicar ainda, mas para estar preparada quando tivesse a reserva. Começou a agir como uma pessoa que sabia que tinha abundância chegando, e essa mudança de energia, essa transformação na frequência que ela emitia, foi sentida por todo mundo ao redor, incluindo o universo, que respondeu na mesma frequência, com oportunidades, com conexões, com coincidências significativas e, eventualmente, com R$1.200.000. Mas aqui está algo que Marina descobriu que é crucial para o sucesso da técnica. Você precisa aplicar os 3 componentes simultaneamente, todos os dias, por pelo menos 90 dias consecutivos. Florence Scovel Shinn descobriu que são necessários 90 dias para reprogramar completamente os padrões mentais relacionados ao dinheiro. Menos que isso, a mudança não se fixa. Mais que isso, é desnecessário se você aplicar corretamente. Marina aplicou por 120 dias. Não porque precisava, mas porque os resultados eram tão consistentes que ela não queria parar. E aqui está a parte mais importante. Como aplicar exatamente? Primeiro componente. Todas as manhãs. Logo que acordar, antes de fazer qualquer outra coisa. Existe uma fonte infinita de suprimento. E essa fonte é a minha fonte agora. Repita 3 vezes, com o tom da autoridade divina, com a mesma certeza que você diria que o sol vai nascer amanhã. Segundo componente. Todas as noites, antes de dormir, leia sua declaração específica de intenção. Leia como se fosse um contrato que você já assinou com o universo. Terceiro componente. Durante o dia inteiro, haja com certeza absoluta. Tome decisões como alguém que sabe que a abundância está chegando. Simples? Sim. Fácil? Não necessariamente. Porque a técnica de Florence Scovel Shinn exige disciplina, exige consistência, exige fé, quando os resultados ainda não apareceram. Marina me disse que a primeira semana foi a mais difícil. Ela se sentia boba repetindo aquelas frases. Questionava se aquilo realmente funcionaria. Mas na segunda semana, algo mudou. As palavras começaram a soar naturais. A certeza começou a crescer. Na terceira semana, apareceu o primeiro resultado, o contrato de 15 mil. E a partir daí, foi como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Cada resultado fortalecia sua fé na técnica. Cada manifestação aumentava sua certeza absoluta. Cada coincidência significativa confirmava que ela estava no caminho certo. Até que, 17 meses depois, ela estava segurando o cheque de R$1.200.000. Exatamente como havia declarado. Exatamente como havia visualizado. Exatamente como Florence Scovel Shinn havia prometido que aconteceria. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Florence Scovel Shinn não inventou essa técnica. Ela descobriu uma lei universal que sempre existiu, sempre funcionou
mas que muito poucas pessoas sabiam aplicar corretamente. Uma lei que funcionava no século XIX, funcionou no século XX, está funcionando agora no século XXI e vai continuar funcionando para sempre. Porque não depende de economia, não depende de política, não depende de sorte ou circunstâncias. Depende só da sua capacidade de alinhar sua mente, suas palavras e suas ações com os padrões naturais de abundância do universo. Marina entendeu isso no 9º mês da aplicação. Quando percebeu que não estava forçando nada para acontecer, estava simplesmente removendo os bloqueios que impediam as coisas de fluir naturalmente. Como desentupir um cano. A água sempre quer fluir. Você só precisa remover o que está bloqueando o fluxo. A abundância sempre quer chegar até você. Você só precisa remover os bloqueios mentais que a impedem de fluir. E a técnica de Florence Scovel Shinn faz exatamente isso. Remove os bloqueios, limpa o canal, abre as comportas, para que a abundância flua naturalmente da fonte infinita até sua conta bancária. Marina Santana me contou algo que jamais esquecerei. Passei anos lutando contra a maré, tentando remar rio acima. Quando descobri a técnica de Florence, aprendi a nadar com a corrente. E descobri que o rio sempre estava me levando para onde eu queria chegar. Essa é a verdadeira magia da técnica. Ela não cria abundância. Ela remove a resistência à abundância que já existe. Ela não atrai o dinheiro. Ela remove os bloqueios que impedem o dinheiro de chegar. Ela não força o universo a te dar o que você quer. Ela alinha você com o que o universo já quer te dar. E o que o universo quer te dar é muito mais do que você imagina. Muito mais do que você se permitiu sonhar. Muito mais do que você acha que merece. Florence Scovel Shinn sabia disso. Marina Santana descobriu isso. E agora, você sabe disso também. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa informação? Vai guardá-la como mais uma teoria interessante na gaveta da sua mente? Ou vai aplicá-la exatamente como Marina aplicou, exatamente como Florence Scovel Shinn ensinou? Porque a técnica não funciona por osmose. Não funciona só porque você conhece. Funciona porque você aplica. Marina poderia ter lido sobre a técnica e não aplicado. Poderia ter aplicado por uma semana e desistido. Poderia ter aplicado de forma inconsistente e não ter resultados. Mas ela escolheu confiar. Escolheu ser disciplinada. Escolheu aplicar exatamente como Florence Scovel Shinn havia ensinado. E 17 meses depois, ela tinha R$1.200.000. A mesma escolha está na sua frente agora. Você pode fechar este vídeo, seguir com sua vida normal e continuar com os mesmos resultados financeiros de sempre. Ou pode decidir que chegou a hora de testar uma técnica que funcionou há 100 anos, está funcionando hoje e vai continuar funcionando enquanto existirem as leis universais. Marina fez essa escolha numa quinta-feira de março. Falida, desesperada, sem esperança. 17 meses depois, milionária. Florence Scovel Shinn fez essa descoberta no início dos anos 20. Compartilhou com o mundo através dos seus livros. 100 anos depois, ainda está transformando vidas. E a sua? A sua vida pode ser a próxima. Se você aplicar, se você confiar, se você seguir exatamente os 3 componentes que acabei de te revelar. Porque no final das contas, a única diferença entre você e Marina não é sorte, não é talento, não é background familiar. É aplicação, é disciplina, é a coragem de testar algo que pode parecer simples demais para ser verdade, mas que funciona exatamente por ser simples. Florence Scovel Shinn descobriu que as leis mais poderosas do universo são também as mais elegantes, as mais diretas, as mais acessíveis. Marina provou que essas leis ainda funcionam no século XXI. Agora é sua vez de provar que funcionam na sua vida. A fonte infinita está esperando. Sua declaração específica está esperando para ser escrita.
Sua certeza absoluta está esperando para ser desenvolvida. E seus resultados? Seus resultados estão esperando para se materializar. Exatamente como aconteceu com Marina Santana. Exatamente como Florence Scovel Shinn sabia que aconteceria. A única pergunta é: quando você vai começar?